Depois do Bitcoin corrigir mais de 50% do seu topo, a grande pergunta que fica agora é: será que as quedas terminaram ou ele ainda vai cair mais? Bom, nesse vídeo eu quero responder essa pergunta para você. Só que antes de começarmos, deixa o like aqui embaixo, na confiança, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Então, bora lá pro gráfico. Aqui temos o gráfico semanal do Bitcoin, desde outubro, que ele bateu o topo histórico, até essa última grande correção. Nós já tivemos uma queda de mais de 50% do preço do Bitcoin até agora. Ou seja, aqueles que compraram Bitcoin em topo histórico agora possuem praticamente metade do que investiram lá atrás. Será que as quedas terminaram nos 60 mil ou ainda vamos ver o Bitcoin em 40 mil, 30 mil, 35 mil dólares? Primeira coisa que é importante falar é que ninguém consegue prever com exatidão onde vai ser um fundo e onde será o topo do Bitcoin, mas existem de fato sinais que podemos acompanhar dentro do gráfico do BTC. Primeira coisa importante é a seguinte: identificar aqui topos e fundos do gráfico. Então temos um topo aqui, temos um fundo aqui, temos um outro topo aqui, temos um fundo aqui e agora mais uma vez nós temos um fundo e ainda não temos um topo deste curto prazo. Ou seja, quanto mais baixo um fundo e um topo comparado ao anterior, isso se caracteriza como uma tendência de baixa, e quando nós estamos em uma tendência de baixa, a tendência do preço continuar caindo no médio prazo. Esse é um gráfico semanal e levam semanas para termos movimentações aí de baixa ou de lateralidade dentro do gráfico. Ou seja, como no curto prazo nós já estamos a 1, 2, 3, 4 semanas de queda, é natural ver o preço lateralizar em 1 ou 2 meses para depois ele continuar esse movimento anterior. O movimento agora é de baixa. Então, enquanto o Bitcoin não quebrar essa movimentação de topos e fundos cada vez mais baixos, nós ainda não vamos reverter para uma tendência de alta. Mas, como eu falei, isso não significa que no curtíssimo prazo, ou seja, dentro de 1 mês ou 2 meses, o Bitcoin não tenha uma lateralidade e até ele suba um pouco o seu preço. É exatamente o que está dando a entender agora nesse momento. Porque limpando aqui o nosso gráfico, depois que o Bitcoin ele teve essa correção aqui, podemos perceber a primeira coisa, que é o distanciamento das médias. A média do Bitcoin está aqui na região dos 82 mil dólares, que é a média de 9 semanas, enquanto o preço está bem distante das médias e geralmente, ó, como vocês podem reparar aqui, aqui ou até aqui, o preço quando ele se distancia das médias, né, nessa região ele se distanciou bastante, ele tende a se aproximar das médias depois para seguir a sua movimentação. Então, com isso, no curto prazo, nós podemos deduzir que a tendência é do preço tentar buscar pelo menos a média aqui de curto prazo de 9 semanas, que hoje está na região dos 81 mil. Só que enquanto o preço se movimenta, a média também ela vai andando ao longo das semanas, né? Ou seja, nós devemos ter uma média fazendo isso daqui, enquanto o preço ele faz isso daqui. Isso significa que no curto prazo nós temos alguns alvos aqui. O primeiro alvo está dentro dessa região aqui dos 74 mil dólares, tá? Que é uma região de resistência. Então, sim, o preço pode ainda vir aqui ao longo de várias e várias semanas, assim como aconteceu aqui em cima, onde ele lateraliza subindo para depois entregar mais uma perna de baixo. Então, é esperado que ele tenha uma lateralidade dentro dessa região dos 74 mil, da mesma forma que ele tem a perspectiva de buscar mais uma vez essa região dos 60 mil dólares, porque é uma região que ele vai lateralizar. Então, em uma lateralidade, o preço faz isso daqui, né? Ele lateraliza dentro dessa região, até que hora ou outra ele vai romper ou para cima ou para baixo. Se o Bitcoin romper para cima e superar os 80 mil dólares, a chance dele fazer uma recuperação de preços aumenta e aumenta bastante para sair de uma tendência de baixa e voltar para uma tendência de alta. Mas enquanto isso não acontece, a probabilidade maior ainda é do preço lateralizar para depois entregar mais uma correção. Até onde vai ser este fundo de médio prazo, não tem como ninguém saber onde será o fundo exato. Mas o que é prudente fazer é, uma vez que a gente identificou os suportes principais do preço, aproveitar os momentos que o Bitcoin se aproxima desse suporte para fazer um DCA. Então, toda essa região que o Bitcoin se encontra hoje já poderia ser uma possível região de compra, porque é um suporte importante que é exatamente o topo do ciclo anterior do BTC. Então, ele está exatamente dentro da região que seria uma região de acumulação. Depois, caso o preço lateralize, perca essa região dos 60 mil, ele vai buscar mais uma perna de baixa e o próximo suporte do Bitcoin já está aqui, entre 44 mil a 51 mil dólares. Então, essa já seria outra faixa para buscar um DCA. Se ele realmente vai chegar aqui ou não, não tem como saber, mas essa já seria a próxima região que eu deixaria marcada aqui para separar um dinheiro para compras. Uma vez que ele busca o preço-alvo, os compradores reaparecem
fortalecem, aí o preço ele vai tentar lateralizar e quem sabe fazer uma reversão. Se mais uma vez tivermos uma força de venda maior do que a força de compra, aí nós podemos visitar mais uma região importante, só que isso leva meses, tá? A próxima região já está aqui embaixo, que seria entre 30 mil dólares a 34 mil dólares. Já seria outro ponto de suporte. Só que o mais importante agora é viver uma semana de cada vez. Ainda não tem como afirmar com 100% de certeza que o Bitcoin até outubro vai chegar em 32 mil dólares. Nós temos que acompanhar o movimento semana após semana e saber que essas fases de grandes quedas são os melhores momentos para comprar, mas eu preciso comprar com dinheiro que não vai me fazer falta, porque o resultado pode levar aí 6 meses, 12 meses, 24 meses para aparecer. Por isso que hoje na análise técnica a resposta é bem simples. No curto prazo, sim, o Bitcoin fez fundo e ele não vai ter mais quedas nas próximas semanas. Mas nós temos que observar depois o mês de março, abril, maio, junho, para ver se ele vai ter continuação dessa correção ao longo dos meses ou não, se nós já fizemos um fundo principal aqui do Bitcoin. Inclusive é interessante olhar para o índice de medo e ganância nesse momento. Repara que estamos aqui em 9 pontos. Extremo medo. Essa é uma região que costuma ser uma boa faixa de compra. Historicamente é muito raro ver o índice de medo e ganância dentro dessas faixas. Na história nós temos os preços aqui e o momento em que o Bitcoin realmente chegou nessa faixa de medo extremo. 2012 ele teve um crash extremamente agressivo onde ele foi lá para 7 dólares por unidade. Que sonho, hein? Comprar o Bitcoin a 7 dólares. Isso aí dificilmente nós vamos ver algum dia. Nesse momento o índice de medo e ganância chegou em 10 pontos. Ou seja, também era um fundo majoritário do Bitcoin. Imagine quem comprou em 7 dólares BTC hoje está rindo à toa. Depois nós tivemos o crash de uma das grandes corretoras da época, que travou o saque de vários clientes e muitas pessoas perderam muito dinheiro com a MTGOX. Índice de medo e ganância chegou em 9, o Bitcoin já estava ali em 420 dólares. Então ele também teve uma bela correção naquela época. No ciclo seguinte, entre 2017 e 2018, tivemos outro crash do mercado, onde o Bitcoin chegou próximo dos 20 mil dólares e ele corrigiu lá para os 3 mil dólares por unidade. Aqui, mais uma vez, batemos 11 pontos. Depois, crash do Covid em 2020, onde o Bitcoin ele estava começando a subir e se recuperar do bear market de 2018. E aí, mais uma vez, veio um crash extremamente forte. O Bitcoin saiu dos 10 mil dólares para 3.800 dólares, tendo uma correção extremamente forte em poucos dias. 2022, FTX, terceira maior corretora da época, quebrou no mercado cripto, travou o saque de vários clientes e aí também chegamos no índice de medo e ganância em 12 pontos. Bitcoin foi lá para os 15.600 dólares, foi marcado o fundo do bear market daquele ciclo. Dessa vez, 2026, nós tivemos vários eventos seguidos que também trouxeram muito medo para o mercado de cripto. Tivemos o grande crash do Bitcoin em 59 mil dólares e nós batemos o menor patamar da história no índice de medo e ganância. Isso já significa que estamos muito mais próximos de um fundo de mercado do que necessariamente de um topo de mercado, ou seja, sim, nós estamos em fase de oportunidade de compra e acumulação. Mas se vai ser o fundo de médio prazo, não tem como saber, mas no curtíssimo prazo a chance de ser fundo é muito alta. Outra coisa interessante nesse momento é olhar a expectativa dos investidores, dentro do site do Polymarket, onde as pessoas colocam seu dinheiro a risco para dar algum chute em alguma aposta. Então eu puxei essa aposta aqui, ó. Qual vai ser o preço que o Bitcoin vai atingir em 2026? Temos aqui 250 mil dólares, apenas 5% de chance de acontecer, pela probabilidade das apostas, tá? Então esse ano é difícil o Bitcoin bater 250 mil na visão dos apostadores. Mas descendo aqui, ó, pegando pelas maiores probabilidades. Será que em 2026 o Bitcoin volta para o seu topo histórico? 120 mil dólares? 23% de chance. Também é uma probabilidade baixa. A maior probabilidade que as pessoas estão colocando aqui é que o Bitcoin em 2026 vai para 75 mil dólares. Então não é nada difícil de acontecer porque o preço já está muito próximo a essa região. E os 75 mil é uma zona de resistência importante para o BTC. Então não é nada difícil no curto prazo vermos o preço vir testar aqui para depois entregar novas correções. Outro preço cogitado para esse ano está sendo aqui a região dos 55 mil. Isso significa que o Bitcoin ainda teria um fundo mais baixo do que esse fundo dos 60 mil dólares. Enquanto os outros preços mais baixos, por exemplo, a região dos 35 mil dólares, que é uma região cogitada para o fundo do bear market de médio prazo, até o final desse ano. Aqui existe apenas 22% dessa probabilidade. As pessoas estão apostando mais em outros valores. E falando sobre isso, existe uma outra faixa de preço muito cogitada para ser o fundo do bear market no último trimestre de 2026, que é justamente a região entre 26 mil dólares e quase 34 mil dólares por unidade. E essa região que nós estamos agora, de fato, seria uma região de lateralidade, onde o Bitcoin ele pode ficar oscilando entre 59 mil e 84 mil dólares. Só que depois de alguns meses laterais, ele vai ter novas correções até ele voltar para 33 a 26 mil dólares
dólares sendo o fundo perfeito do mercado. Essa não é uma opinião única, né? Nós podemos ver aqui outros perfis que têm opiniões parecidas, ó, com preço lateralizando aqui, buscando 84 mil e depois tendo mais duas ondas de baixa e a última onda de baixa buscando lá os 31.800. E no ciclo passado do Bitcoin existia um preço que todo mundo falava que ele ia buscar, que era a região dos 12 mil dólares por unidade, que era uma região de topo do ciclo anterior. E ele não buscou. Ele chegou em 15.500 mais ou menos e depois começou a subir. E muita gente ficou de fora esperando os 12 mil dólares. Então é aquilo que eu falei, quando tem muitas pessoas acreditando no mesmo preço, o Bitcoin muitas vezes não busca aquela região. Então ele pode parar a sua queda antes ou nem mesmo chegar próximo dessa região dos 31.800. Como sinais de queda e continuação do bear market precisam ser acompanhados diariamente, porque a qualquer momento podemos ter uma reversão de tendência, eu estou atualizando todos os dias as movimentações aqui do preço, tanto de curtíssimo prazo para trades curtos, quanto de médio e longo prazo aqui nessa outra aba que nós temos dentro da minha comunidade paga. Se você quiser entrar dentro dessa comunidade, nós temos uma oferta única que, abrindo conta dentro da corretora parceira Quantifury, você pode entrar na comunidade sem precisar pagar. Mas para isso você tem que usar o código de convite RCC. Então, para entrar na comunidade, você pode entrar no primeiro link da descrição. Outra coisa que é importante analisar agora é a liquidez. Onde estão as regiões de liquidação? Porque essa última queda trouxe uma onda de liquidação dos apostadores de alta, só que ao mesmo tempo aumentou bastante o nível de apostadores de baixa. Então, quando olhamos para o curto prazo, já é nítido que não tem tanta liquidez assim até 70 mil dólares e tem bastante liquidez aqui abaixo até os 64 mil dólares. Temos cerca de 467 milhões para baixo, enquanto para cima aqui tem cerca de 70 milhões. Então a balança no curto prazo está mais pesada aqui para 64 mil do que necessariamente para os 70 mil. Só que quando saímos do gráfico de 24 horas, que é muito curto, e colocamos no semanal, já temos uma visão um pouco diferente, onde o mercado de fato ele tem liquidez de ambos os lados. Até 74 mil tem ali cerca de 933 milhões de apostadores de baixa para serem liquidados, enquanto abaixo até 64 mil temos 500 milhões. Então tem mais dinheiro acima do que abaixo nesse curto prazo. Por isso que eu falei que é normal dentro dos próximos 1 ou 2 meses o preço lateralizar. Ele sobe para depois entregar um novo movimento direcional, tanto para baixo quanto para cima. Então nesse momento nós estamos entrando nessa mesma fase, onde o preço ele vai lateralizar, então a gente não precisa se desesperar para comprar ou para vender. Ele vai lateralizar dentro daquela faixa que eu citei, entre 74 pelo menos até lá os 60 mil dólares. Ele vai lateralizar aqui para depois sim decidir se ele vai voltar a subir ou se ele vai entregar mais uma perna de baixo lá para os 40 e poucos mil dólares. Então é isso que fala liquidez no curto prazo. Já num prazo maior, quando a gente coloca a liquidez de um ano, o Bitcoin nessa última grande correção, ele fez uma limpa. Ele praticamente retirou a maior parte dos apostadores de alta. Isso significa que a balança está pesada no médio prazo para cima, com o potencial do preço buscar lá a região dos 130 mil dólares num prazo maior, né? Vai demorar meses para isso acontecer, liquidando aí os apostadores de baixa do outro lado da ponta. Então o mais interessante dessa última grande correção que tivemos do Bitcoin, que ele saiu lá dos 98 mil e buscou lá os 60 mil dólares, é que ele liquidou a última faixa que tinha ali de pessoas que estavam há muito tempo apostando na sua alta. E assim entramos nessa zona aqui roxa, né? A zona que não tem tantos apostadores de alta assim. Só que quando colocamos o modelo 2, que ele busca os investidores menores, que são os investidores do varejo, aí nós temos uma visão um pouco diferente, porque ainda existe liquidez até a região dos 41 mil dólares. Só que mais uma vez a maior parte está concentrada acima dos 97 mil. Então vai de 97 mil, nesse caso, até os 150 mil dólares. O modelo 1 de liquidez, ele pega as posições maiores do mercado para mostrar lá no nosso gráfico. Esse modelo 2, ele pega várias posições pequenas do varejo para colocar aqui no gráfico também. Então no caso do varejo, ainda temos um pouco de liquidez abaixo do preço atual do Bitcoin, por isso não seria impossível ele ainda buscar mais uma perna de baixo, liquidando todo mundo, para depois ele vir liquidando os institucionais que estão acima do preço atual, principalmente acima de 98 mil dólares. Então qual é o resumo geral? Bitcoin fez fundo, não fez fundo? Como é que é? No curtíssimo prazo, quando a gente fala de alguns dias, algumas semanas e alguns meses, que é o curtíssimo prazo, o Bitcoin sim, ele fez fundo e ele tende a lateralizar dentro dessa região. Se ele vai voltar a subir ou não, nós precisamos de mais tempo e temos que monitorar o que vai acontecer semana após semana no BTC. Porque de fato, no médio prazo, como vimos, ele tem o potencial de buscar pelo menos a região dos 48 a 40 mil dólares por unidade. Já seria uma região
região muito próxima lá do fundo chutado do bear market de 2026. Então o que eu gostaria de ver aqui é o seguinte: o preço fazendo topos e fundos mais altos. Então ele já fez um fundo, fez mais um fundo aqui. Por enquanto ele tem esse topo de curto prazo, ele precisa fazer um topo mais alto do que o topo anterior. Dessa forma ele começa a construir uma tendência de alta no gráfico de 4 horas. Depois disso ele precisa construir uma tendência de alta no gráfico diário, coisa que ainda está longe de acontecer, faltam barras aí para isso começar a se formar. Formou uma tendência de alta no gráfico diário, ele não pode perder essa tendência, como ele perdeu aqui, né? Depois ele lateraliza, tentou mais uma vez iniciar uma tendência de alta, só que ele rejeitou essa tendência, fez o topo duplo e aí de fato o Bitcoin entregou mais uma onda de baixa. Então as próximas semanas são essenciais para o Bitcoin, começar a construir fundo e tentar fazer uma reversão de tendência, o que não é tão simples assim. Só que sim, o preço já está em uma faixa de compra, tá? Aqui é uma faixa de compra porque é um topo do ciclo anterior. Se ele vai ficar mais barato ou não até o final do ano, não dá para saber. Por isso que eu recomendo que você entre dentro da nossa comunidade exclusiva para acompanhar isso semana após semana. E um conselho importante para quem já está há 9 anos no mercado de cripto é que essas fases de grandes correções e depois lateralidade são as fases que as pessoas desistem do mercado. Só que essa é a fase que você deveria estar mais interessado e não quando o mercado está no hype e subindo bastante. É o contrário, quando o mercado mais cai, mais interesse você deve ter nele. E é claro, em ativos que são bem fundamentados. Então se esse vídeo te ajudou e você não deixou o like, agora é hora de clicar aqui no botão abaixo de like. Se você não era inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e ativa o sininho para você continuar atualizado sobre os novos vídeos que virão. Eu sou o Eric, fico por aqui, desejo um ótimo dia para você e espero nesse outro vídeo aqui do lado.